Well, it's been a wonderful blessing for Stella and I to be able to spend these few days with you dear ones here in Salvador. Tem sido uma bênção para mim, Stella, estar com os queridos irmãos aqui em Salvador nesses dias. You know, I have to apologize for something. Eu tenho que me desculpar por algo. Because we have to be at the airport right after this meeting. Por ir ao aeroporto logo após a pregação. So I'm not going to be like a good Brazilian. Eu não quero ser como os bons brasileiros. A good Brazilian would be able to say goodbye to each person. Sim, que um bom brasileiro ele salta cada um dos seus. But Stella and I give you all one big hug. Então eu e Stella damos a vocês um grande abraço. And we're thankful for what the Lord blessing you. Damos graças por aquilo que o Senhor tem feito em vocês, tem nos abençoado. You've richly blessed us during our time together. E também que como Ele tem nos abençoado nesse tempo juntos. Okay. So let's turn again to our theme verse in 2 Corinthians. Vamos voltar para o nosso verso tema em 2 Coríntios. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. 2 Coríntios 11 verso 2. Paul writes to them, says, "For I am jealous for you with a godly jealousy. For I betrothed you to one husband, that to Christ I might present you as a pure virgin. But I am afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds would be led astray from simplicity and purity of devotion to Christ." Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. As we've been together, we've been considering three aspects of our Lord preparing us for His return. Enquanto estivemos reunidos nessas 3 sessões, nós consideramos 3 aspectos dessa preparação nossa para nos encontrarmos com Ele. And as we've looked at these verses, então quando nós observamos esses versos, they have laid a foundation for us. E eles têm lançado um fundamento para nós. Because in verse 2 we see how God is a God of purpose. Nós vemos aqui no verso 2 como nosso Deus é um Deus de propósito. He saved us with a purpose. Ele nos salvou com um propósito. He saved us with a purpose of engaging us to His Son. Ele nos chamou com esse propósito de estarmos noivados com Ele, com o seu Filho. He saved us with the purpose of being that eternal companion of His Son. Nos salvou para sermos uma eterna companheira do seu Filho. One day being the precious bride of Christ. Um dia seremos aquela perfeita noiva de Cristo. And He's doing this work of preparing us for that. Então Ele tem feito essa obra de preparação para isso. Daily as we walk through this earth and allow Him to train us. E durante aqui esses dias, enquanto nós permitimos que Ele nos prepare, Ele nos treine. Not just training us individually, but together as a corporate testimony. Não somente individualmente, mas corporativamente nos treinando. And He shares with us one of the keys of this. Ele nos dá uma chave com respeito a isso. That we not make this Christian life so complicated. Para que nós não façamos a nossa vida cristã complicada. But we could stay in the simplicity and purity of our devotion to Him. Mas que permaneçamos nessas simplicidades e purezas devidas a Cristo. Not get caught up in all the complicated things of the world, including the religious world. Não com as coisas complicadas do mundo, nem mesmo as coisas complicadas do mundo religioso. And we've been looking at 3 aspects of this time of preparation. Mas iremos ver 3 aspectos dessa preparação. That first night we considered this matter of being participants in His purpose. Na primeira noite nós vimos a questão de sermos participantes do seu propósito. It's an amazing thing. É uma coisa incrível. That the Creator, God Almighty, que o Criador, Deus Todo-Poderoso, would choose us to participate in His purpose. Nos escolheu para participarmos do seu propósito. As we saw at the table this morning. Quando nós contemplamos na mesa nessa manhã. It cost God His most precious possession. Então, por causa dele, Ele nos fez uma preciosa posse dele. It cost Him the very life of His dear Son. Ele nos fez participante e o seu precioso Filho veio habitar em nós. To take us who were rebels and rejected Him. Que tomou aqueles que o rejeitavam, aqueles que eram rebeldes. But praise God, now we are sinners saved by grace. Mas agora nós somos pecadores salvos por sua graça. Because Jesus has paid it all. Porque
Jesus pagou tudo. Praise God for the fullness of our salvation in Him. Graças a Deus pela plenitude da nossa salvação nele. We're thankful for the power of the blood of the Lamb Graças a Deus pelo poder do sangue de Cristo, that has cleansed us from all of our sins and unrighteousness. que nos limpou de todo o pecado. And as we continue walking through this life, Então, enquanto nós continuamos nessa vida, we will continue sinning, nós iremos continuar pecando. but that blood continues to cleanse us when we repent and return to Him. Então, toda vez que nós nos arrependermos, sempre teremos esse sangue para nos purificar. Participants in His purpose, Participantes do seu propósito, called into fellowship with Him. chamado à comunhão dele. Oh, what a magnificent God we have. Ó, que Deus magnificente nós temos. As we see His greatness, Quando nós vemos a sua grandeza, it causes us to appreciate it more and more, ele nos chama a apreciá-lo mais e mais. of the privilege we've been brought into. Esse privilégio que nós somos chamados. This is not just any common, everyday, ordinary thing, Não são coisas ordinárias, coisas normais, but this is an eternal work God is doing. mas é o trabalho eterno que Deus está fazendo. And there's a glorious end. E tem um final glorioso. We're looking forward to that wonderful day when we hear the bride has made herself ready. Então um dia nós iremos ouvir que a noiva a si mesmo se ataviou, está preparada. And as we stand there, Então quando estivermos ali, what is our testimony? qual será o nosso testemunho? Our testimony is grace upon grace. Nosso testemunho será graça sobre graça. All by the grace of God. Tão somente pela graça de Not Deus. of ourselves, Não por nós mesmos, but Him who first loved us. mas por aquele que primeiro nos amou. Him who first called us. Aquele que primeiro nos chamou Him who is doing a great work in us. e que tem feito uma grande obra em nós. He has prepared us. Ele tem nos preparado. And we are a living testimony of the grace of God. Então nós somos um testemunho vivo da graça de Deus. Last night we considered another aspect. Então na noite passada nós consideramos um outro aspecto. We asked that simple question, what do you see? Então nós fizemos uma simples pergunta: o que você vê? Because God is wanting us to have a change of our perspective. Porque o Senhor ele quer de fato mudar a nossa perspectiva. We just very naturally see things in a natural way. Naturalmente nós vemos as coisas da nossa própria perspectiva, da nossa própria natureza. But He wants us to start seeing things from His way. Mas Ele quer que comecemos a ver as coisas da sua própria maneira. And this is why Paul prayed to the letter to the church in É Ephesus, por isso que Paulo orou daquela maneira à igreja aos Efésios, that the eyes of our heart would be enlightened to see Him. que os olhos do seu coração fossem abertos para vê-lo, To start seeing things from His perspective. para ver as coisas da sua perspectiva, To start seeing things the way He has seen them. para ver da maneira que ele tem visto essas coisas. And we're thankful Nós agradecemos as we see Him. enquanto nós o vemos. He's not calling us to see many things. Ele não nos tem chamado para ver muitas coisas. He calls us to see one thing. Ele quer que vejamos somente uma coisa: He says, behold my son. eis o meu filho. Every time in the scripture, Toda vez nas escrituras, when there is a crisis, quando há crises, especially like in the New Testament, especialmente no Novo Testamento, what do the writers say? o que o escritor diz? Fix your eyes upon Jesus. Fixe os seus olhos em Cristo. Behold the Lamb of God. Contemple o Cordeiro de Deus. This is what we look off to. É para isso que nós somos chamados. And what do we see? Então o que vemos? We see one who has finished the work on earth. O que nós temos visto é aquele que completou toda a sua obra na terra. We see one sitting upon a throne. Aquele que está sentado no trono. And regardless of what we see upon this earth, E a despeito de tudo que esteja acontecendo sobre essa terra, we realize within our hearts, nós percebemos com os olhos do nosso coração, as Daniel testified, como Daniel testificou, the heavens do rule os céus governam. in the midst of the chaos of this world today, Então, no meio de todo o caos nesses dias em que vivemos, which only leads us into despair and leaves us hopeless. então onde as coisas são desesperadoras, sem esperança, As we lift our eyes, levantemos os nossos olhos as we see Jesus, para que vejamos Jesus, we hear those precious promises of His. que possamos ver as suas preciosas He promessas, says, I will build my church and the gates of hell will not prevail against que it. diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão
prevalecerão contra ela. As we see him, Quando nós o vemos, the ears of our heart, os olhos do nosso those coração, eyes of our heart, com os olhos do nosso they're coração, open to hear and see all that he's doing. então para vermos tudo aquilo que ele tem feito. And that little phrase where the letter to Philippians starts with, Então, uma pequena frase no verso em Filipenses começa dessa maneira: where it says, he who's begun a good work in you will complete it till the day of the Lord Jesus Christ. aquele que em vós começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, what a hope that gives us. Oh, que esperança ele nos deu! In the midst of a hopeless world, E no meio de todas as coisas, in the midst of the despair of this world, no meio do desespero desse mundo, we have a living hope. nós temos uma esperança viva. We have a living hope living within us. Nós temos uma esperança viva vivendo em nós. Praise God for the life in us. Graças a Deus por essa vida em nós. It's not just any life, Não é qualquer vida. but now it's that resurrected life. É uma vida de ressurreição. Because up from the grave he arose. Porque daquela sepultura ele levantou. He triumphed over all his foes. Ele venceu tudo. And he's seated in glory. E nós o vemos em glória. And that very life Da sua própria vida. now is living within us Está vivendo em nós. to allow us to start experiencing that victorious life Para nos habilitar a vivermos essa vida vitoriosa. in the midst of a defeated and fallen world. No meio de toda a derrota desse mundo perdido. We can be more than conquerors in Christ Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Again, it's not by us, Mas não por nós, but by his grace, mas pela sua graça. allowing his life to come forth. E quando a sua vida se manifesta através de We nós. testify of him. E nós testificamos dele. Praise God. Graças a Deus. This morning we want to conclude. Nessa manhã nós iremos concluir. Now we've said these three aspects are not inclusive of everything. Sabemos que nesses três aspectos não inclui tudo. It's not an exhaustive list, Não é uma lista exaustiva. but it's just three of many that have touched my heart. É somente aqueles três aspectos que tocou o meu coração. And so we want to ask ourselves this morning, Então vamos perguntar a nós mesmos nessa manhã: what is our ambition? onde está a nossa ambição? What is our ambition? Onde está a nossa ambição? Or we could ask, what is our priority in life? Então podemos perguntar: quais são as nossas prioridades nesta vida? Every day we make choices. Todos os dias fazemos escolhas. What is governing those choices? Então o que governa essas escolhas? What is guiding us? What is directing us? O que nos guia, o que nos direciona nessas escolhas? What does him being the priority in our life look like? Então, qual que é a prioridade da vida dele em nós? As we ask ourselves, what is our ambition? Então, quando nós perguntamos qual é que é a nossa ambição, Or we could say, what is our motivation? qual as nossas motivações, We see how vital these answers are. então nós vemos o quão vitais são essas respostas. When we talk about what is our ambition, Então, quando nós falamos a respeito das nossas ambições, the ambition a ambição is that driving force in our life that says where we're going. direciona as forças da nossa vida para onde nós estamos indo. At times, I remember when I was a young boy. Eu lembro quando eu era um jovem, I can actually remember that long ago. aí não lembro as coisas lá atrás. But we see how at that time, Naquele tempo, and I think probably many young boys here in Brazil, eu penso que alguns garotos aqui no Brasil, at that point, naquele ponto, what was their ambition? com respeito às ambições, Their ambition, há ambições, what was governing them, o que os governa, was to score the winning goal for Brazil in the World Cup. é a escola, é o Brasil ganhar a Copa do Mundo. You know, everybody wants to excel in such a way. Alguém tem que ser destacado de algumas certas maneiras. You know, maybe you wanted to be a great piano player. Talvez alguns queiram ser um grande tocador de piano. Whatever, you had this ambition. O que quer que seja, há essa ambição. And for a while, Mas por um momento, for a certain season, por umas estações. that governed everything you did in your life. Então o que é que governa essas coisas em sua You vida? didn't care about other things. E que não se preocupa com as outras coisas. But then we start to grow. Então nós começamos a crescer. And what is our ambition? Então quais se tornam as nossas ambições? Oh, maybe our ambition is to get married. Talvez agora a ambição seja se casar. Oh,
If your ambition is to get married, Se você tiver com essa ambição de se casar, sometimes that will drive you crazy. talvez algumas vezes você vai ficar meio louco com esse negócio aí. But if you make God your ambition, Mas se você colocar Deus como a there's a sua wonderful ambição, testimony throughout this room of how He brings ones together. nós vemos um testemunho maravilhoso como o Senhor tem juntado alguns aqui nesse salão. Now, there's nothing wrong about wanting to be married, Não tem nenhum problema você se casar, but we want God to be the one, the preeminence in that marriage. mas nós queremos que Ele tenha a preeminência nesses casamentos. Now, sometimes when we talk about ambition, Às vezes, quando nós falamos sobre ambições, we can think that ambition's not a good thing. nós às vezes pensamos que ambição não é uma coisa boa. We can think ambition, that's the flesh, that's natural. A ambição é uma coisa natural, é um assunto da But carne, we as Christians, we're to be humble. mas nós, enquanto cristãos, temos que ser humildes. And we all, as we become Christians, Quando nós nos tornamos cristãos, and we start to hear how we're to be humble, nós ouvimos esse assunto de nos tornarmos humildes. we learn how to be humble. Nós aprendemos como ser humildes. We can fool everybody. Nós podemos brincar com todo mundo, menos We know conosco. how to walk humbly. Mas como andar de forma If you humilde, want to be humble, como ser humilde, you don't hold your head up. você não You kind of se bend levanta, over. você sempre está ali. You speak quiet. Você fala mansamente, You let others go first. você permite que os outros vão primeiro. Even in your heart, Mesmo em nosso coração, you want to be first. nós queremos ser o primeiros. You want people to be, in your heart, you're actually proud of your humility. Às vezes no nosso coração nós somos orgulhosos da nossa humildade, But the Lord, He laughs at us. mas o Senhor permite. He still loves us. Mas Ele continua nos And He amando. brings us and teaches us what true humility is. Então Ele continua nos ensinando o que de fato é a verdadeira humildade, By seeing Him and knowing Him. para ver Ele e aprender dele. So ambition isn't necessarily a negative word. Ambição é uma palavra necessária, não necessariamente negativa. And ambition actually is a very neutral word. É de fato uma palavra neutra. And whether you're going to use it, you can use it positively or Nós negatively. podemos utilizá-la positivamente ou negativamente. Let's look at a positive example. Vamos ver os exemplos positivos. In 2 Corinthians chapter 5, Em 2 Coríntios capítulo 5, we have a wonderful encouragement. nós temos um maravilhoso encorajamento. In 2 Corinthians chapter 5, verse 9, 5:9, 2 Coríntios 5:9. Paul's talking about being with them or not with them, in the body or in the spirit. E Paulo fala aqui, se esforçando para estar com ele presente ou Whether he's No. at home with them or absent with the Lord. mesmo estando aqui ou estando com o Senhor. In 2 Corinthians 5, verse 9, O 5:9, 2 Coríntios. therefore we also have as our ambition, whether it be at home or absent, to be well pleasing to Him. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, Be well pleasing to Him. que possamos agradá-lo. That's our ambition. Essa é a nossa ambição, We desire that God would be satisfied with us. que desejemos que o Senhor esteja satisfeito How is conosco. He satisfied with us? Como Ele está satisfeito conosco? How is He well pleased with us? Como Ele está totalmente satisfeito? When He sees His Son in us. Quando Ele vê o Seu Filho em nós, We're walking by faith, not by sight. andando por fé e não pelo que vemos. Oh, what an ambition we have. Que ambição nós temos. We can also look at a negative ambition. Mas também podemos ver o aspecto negativo dessa ambição. In the letter of James's letter, Na carta de Tiago, in chapter 3, no capítulo 3, we see a negative ambition. nós vemos um aspecto negativo da ambição. We will see a great contrast here, Nós vemos aqui um grande contraste. because we see in James chapter 3, verse 14, Então vemos em Tiago 3:14. James 3:14. 3:14.
But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. And then in verse 16, E no verso 16, for where jealousy and selfish ambition exist, there's disorder in every evil thing. pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. What makes the difference here? O que é que faz a diferença aqui? Remember, as we look at this definition of ambition, Quando nós vimos essa questão da definição sobre ambição, it's a desire to act in love, to honor and satisfy someone. é desejar satisfazer o dono ou alguém. It's that governing desire in our heart Então isso governa o nosso coração. that we want to honor someone, we want to satisfy them, we want to be well pleasing to them. Então nós queremos satisfazer, nós queremos honrar alguém. So the question we have, Então a pergunta que temos: what is the focus of our ambition? qual é o foco da nossa ambição? If our desire is to please the Lord, Então, se nosso desejo é satisfazer ao Senhor, if our desire is to honor Him, desejar honrá-lo, that's the positive aspect. esse é um aspecto positivo. But if our desire is to honor ourselves, Mas se desejarmos honrar nós mesmos, exalt ourselves, exaltar nós mesmos, satisfy our own selves, satisfazer a nós mesmos, that's the negative side. esse é um lado negativo. And we see how God in His wonderful work, Então, nós vemos como Deus na sua obra in maravilhosa, His patient work with each one of us, com a sua paciência com cada um de nós, where we have those things in our heart that we're seeking to be self-satisfied with. então, vendo essas coisas que às vezes nós estamos buscando nos satisfazer a nós mesmos, In His grace and in His mercy, e na sua graça e na sua misericórdia, He starts touching those Ele começa a tocar nessas coisas, so those can decrease para que possamos diminuir and His life can increase within us. e a sua vida comece a crescer em nós. It doesn't disqualify us. Ele não nos desqualifica. Just because He knows our hearts. Ele conhece os nossos He knows our corações. selfish desires. Ele sabe os nossos desejos And he always- centrados em nós mesmos. He always has one answer to that. Ele somente tem uma resposta para He tudo shows isso. us more of Christ. Ele nos mostra mais de Cristo. And those things that were more so important to us, Então essas coisas que são tão mais those importantes para things we had nós. such a desire for, Então essas coisas que nós temos tanto desejo, He causes them to fade away Ele faz com que essas coisas comecem a se desvanecer. in the light of His glory and grace. E na luz da sua maravilhosa graça, We see Christ. começamos a ver Cristo. And there's a work the Holy Spirit does of transforming our desires. Então o Espírito Santo começa a fazer aquele trabalho de transformar os nossos desejos, To no longer live for ourselves, para que não mais vivamos para nós mesmos, but for Him who loved us and died for us. mas por aquele que nos amou e se entregou por nós. Praise God. Graças a Deus. When we talk about being well pleasing to Him, Então, quando nós falamos desse assunto de agradá-lo, what is the one thing that pleases the Father? então qual a coisa que agrada ao Pai? It's the Son. É o Filho. And when He sees Christ in us, Quando ele vê Cristo em He nós. says, oh, praise God, there's my Son in that dear one. Oh, graças a Deus que o meu filho está aparecendo nesse querido aqui. What's necessary for that desire to be realized? Qual o desejo que necessariamente precisa ser realizado? There has to be a motivation. Que as nossas motivações, We can just have desires, nós temos desejos, but without any motivation, mas qual a motivação? we're just a dreamer. Nós nos tornamos sonhadores. Oh, I have a desire for this, Eu tenho um desejo por isso, but they never do anything with it. mas você não faz nada em direção a isso. Dream about it. É tão somente sonho. Some people like to just dream about being a Christian, Talvez alguns sonham em ser cristãos, but they're never willing to really surrender themselves. mas eles não querem render-se a si mesmo. Oh, how He wants us to allow that motivation to move us. Em que essa motivação possa nos mover, Because motivation porque a motivação is the power which makes us willing to act on that desire. é aquela força motriz que nos faz nos movimentar em direção à ambição. The power to act upon that ambition, that desire. Então, o poder por trás da ambição
é o desejo. It's that fire within us that drives us. Então é esse fogo que nos faz nos mover. And we see how ambition and motivation go together. Então nós vemos que a motivação e a ambição eles caminham juntos. Because if you have motivation without ambition, Se tivermos motivação sem ambição, you have no goal. nós não temos alvo. One week you're doing this, Podemos fazer assim, next week you're doing that. na próxima semana é outra forma. You want to do something, E quando nós vamos fazer algo, but you really don't know what to do. nós não sabemos o que fazer. But praise God, Mas graças a Deus, even as we have that motivation, mas se tivermos essa motivação, as He shows us His Son, quando Ele nos mostrar o seu Filho, He becomes our ambition and our desire. Ele se torna a nossa motivação e o nosso desejo. This was Paul's testimony. Esse é o testemunho de Paulo. For me to live is Christ. Para Christ mim- is my life. Para mim, viver é Cristo. Cristo é a minha vida. How do we get ambition? Como nós conseguimos a ambição? How do we have this ambition? As we've said, it comes from seeing Him. It comes from vision. Então essa ambição vem de nós vermos Ele, nós temos essa visão renovada. That vision of desiring to honor Him, to live for Him, Então essa visão nos leva a viver para Ele, a honrá-lo, for His glory, for His honor. para a sua glória e para a sua honra. That same thing, Essa é a mesma coisa. that motivation, Essa motivação. as we're seeing and beholding Him more and more, Então enquanto nós o contemplamos mais e mais, we start to have a revolutionary experience within our hearts. começa a haver uma experiência revolucionadora dentro do nosso coração. We said the things that were important to us before, Então as coisas que antes elas tinham importância they're not important anymore. e não são mais importantes daqui para diante. Or maybe we could say they're less important at first. Então elas são menos importantes agora. And then we see Him. Então nós o vemos. You know, as we have this, even as we have this desire in our Christian life, Mesmo quando nós temos esse desejo na nossa vida cristã, we have to be honest about our motivation. temos que ser honestos com respeito às nossas motivações. What is our motivation as a Christian? Qual a nossa motivação enquanto cristãos? Or is it simply not to go to hell? É tão somente não ir para o inferno? Is that our desire? É esse o nosso desejo? Is our desire our motivation not to have to go through the tribulation? É o nosso desejo tão somente de não ir para a grande tribulação? To avoid persecution, to avoid hardships? Para evitar as perseguições, os problemas? Or maybe we look into the rewards. Ou nós estamos buscando as recompensas? Oh, hear that well done, good and faithful servant. Oh, muito bem, servo bom e fiel. What is the focus of each of those three? Qual é o foco de cada um desses The três? focus is ourselves. O foco é nós mesmos. What we get, O que nós conseguimos? what we escape, Ou o que nós What we evitamos? avoid. O que nós evitamos? what reward we get. O que nós fomos recompensados? O que nós conseguimos? Again, we see our self-centered nature. Nós vemos tudo isso, a nossa natureza centrada em nós mesmos. But as we see Him, Mas quando nós o vemos, He purifies that. Ele purifica tudo isso aí. There's nothing wrong about not wanting to go to hell. Não tem nenhum problema em não querer ir para o inferno. Nothing wrong about not wanting to go through hardships and persecutions. Nada de errado em não querer passar por tribulação, por momentos But He's difíceis. wanting that to be for His glory and His honor. Mas para a sua glória e para a sua honra. There's one thing in this life, Mas há uma coisa nessa vida. that when our Lord Jesus captures us, Quando o Senhor Jesus nos captura, it will never disappoint us, Ele nunca irá nos desapontar. and it will never let us down. Ele nunca irá nos deixar cair. Many of you have heard of Hudson Taylor. Muitos de nós já ouviram falar sobre Hudson Taylor. Hudson Taylor was one of the first missionaries to China. Foi um dos primeiros missionários na China. And God opened through him the many doors for many Chinese to become believers. E através dele, Deus abriu as portas para que muitos chineses se convertessem ao Senhor. And as many would volunteer to go over there. Então muitos voluntários foram ali. He would always ask them, what is your ambition? What's your
your motivation in going? Então muitos foram ali perguntar ele qual a sua motivação, qual o seu alvo. Many would say, oh, I want to share the gospel. Ele podia dizer pregar o evangelho, I want to establish the church there. estabelecer igrejas ali, I want there to be a testimony of Jesus. o seu testemunho de Jesus. And he would tell them, E ele poderia dizer a eles: your motivations are very good, suas motivações são boas, but there's only one thing that will hold you. mas há uma coisa que impede. During the severe testings and trials that you will have to go through. Nos testes e nas provas que você tem que passar. The testings of even when you're confronted with death. Então, o teste, quando você for confrontado com a morte, There's only one thing that will hold you. há uma coisa somente que irá te manter. And it's the one thing that held Paul. É uma dessas coisas que manteve Paulo. Because that one thing that will never disappoint us Porque há somente uma coisa que nunca irá nos desapontar: is the love of Christ. o amor de Cristo. We have to be motivated. Our ambition and our motivation is that love of Christ. Mas que seja o amor de Cristo que nos motive, não nossas próprias ambições. Not simply our love for him, Não somente o nosso amor por Ele, but his love for us. mas o seu amor por nós. And the more we see of his love for E us, quanto mais nós vemos do seu amor para the conosco, more it strengthens us. isso cada vez mais nos fortalece. Because we know during this life, Porque sabemos que enquanto aqui nessa vida, the Lord never promises us that we will never have trials or troubles. Ele nunca nos prometeu que nós não teríamos provações, tribulações, adversidades, But he promises to be with us and lead us through those in victory. mas Ele sempre nos prometeu estar conosco e nos conduzir em todas essas coisas em vitória. At times when we feel like a flood is coming upon us, Às vezes nós vemos aquele momento em que tudo pode estar vindo sobre nós, he's there to carry us through. mas Ele nos conduz no meio de tudo isso aí. Time when it feels like the fires of life are going to overwhelm us. E quando nós sentimos que o fogo dessa vida está nos sobrecarregando, He carries us through like those dear ones in Daniel. e Ele faz nos passar pelo meio de tudo isso como aqueles queridos lá no livro de Daniel. What was the testimony of those in Daniel? Qual foi o testemunho daqueles lá em Daniel? That when they came out, Quando eles ali they vieram, didn't smell like smoke. não havia nenhuma fumaça nem cheiro de fogo Oh, sobre I think eles, they had the fragrance of Christ. mas eles tinham ali a fragrância de Cristo. And this is the testimony of many, I know even within this room. Então pode ser o testemunho de muitos aqui nesse salão, Through the trials of life, the not smelling of smoke. que através das tribulações da vida não se percebe nenhum cheiro de fumaça, Having that fragrance of Christ come forth. mas a fragrância de Cristo que está aparecendo. This is what held Paul through everything he went through. Então isso é o que ajudou Paulo durante todas as tribulações, todos os problemas que ele enfrentou. If we again look at 2 Corinthians, De novo, vejamos 2 Coríntios, 2 Corinthians chapter 5. no capítulo 5. Paul testifies of what controlled his life. E Paulo aqui testifica o que controla a sua vida. 2 Corinthians 5 verses 14 and 15. Capítulo 5, versículo 14 de 2 Coríntios. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. That love of Christ that captured Paul. O amor de Cristo capturou Paulo. He said he was no longer living for himself. Então ele diz: eu não mais vivo para mim mesmo. This was the motivation in his life. Essa era a motivação na vida dele. Again, not Paul's love for the Lord. Não era o amor de Paulo pelo We Senhor. know Paul's love for the Lord was great, Sabemos que é bom Paulo amar o Senhor, but praise God. mas graças a Deus,
God's love for Paul was even greater. Mas o amor do Senhor por Paulo é muito maior. What is this love of Christ? O que é o amor de Cristo? It is one of the basic essentials of this Christian life. São assuntos fundamentais. É um assunto fundamental da nossa vida cristã. Sometimes we think it's just for elementary school. Às vezes pensamos com respeito às escolas básicas. Children sing a song, Jesus loves me. As crianças cantam aquela música Jesus me ama. Oh, we think it's so cute. E vimos que isso é uma coisa tão fofinha. You know, there's one thing I've noticed in life. Mas é uma das coisas que nós notamos na vida. That little song, Jesus loves me. Que é aquela canção, Jesus me ama. The children love it. As crianças amam. And do you know who else loves it? Então, sabe quem que mais ama essas músicas? Those that are pretty old in the Christian life. Aqueles que são mais velhos na vida cristã. But in between that, porque entre essas duas, we start to lose how essential that love is. Nós começamos a perder a essencialidade, o que é essencial deste amor. But as we go through this Christian life, as we walk through it, mas à medida que avançamos, que caminhamos, those words come back to our heart. Essas palavras começam a vir aos nossos corações. Jesus loves me, this I know. Jesus me ama e eu sei. It is a settled thing. É uma coisa certa. And we see, and the more we think about that, mas quanto mais nós pensamos sobre isso, we don't have time to go into the fullness of it today. Nós não temos tempo para entrarmos mais profundamente nesse assunto hoje. But as we look back at our Lord's life upon the earth, quando nós olhamos a vida do nosso Senhor Jesus sobre essa terra, you see that humility of love that he was born with in Bethlehem. Nós vemos a humildade daquele amor que nasceu ali em Belém. We don't like to be humiliated. Nós não gostamos de ser humilhados. But there's a love of humility. Mas aqui é um amor que se humilhou, that carried him through. Que o conduziu. Those 30 years or so in Nazareth, he was hidden. Aqueles 30 anos ali em Nazaré ele estava escondido. The love for his father, he was able to live a hidden life. Então, por amor ao seu pai, ele poderia viver aquela vida escondida. Again, we don't like to be hidden. We want people to see us. Nós não gostamos de ser escondidos, de estar escondido. Nós queremos que as pessoas nos vejam. That's our self-love. Esse é o nosso amor centrado em nós. We were secure in knowing we're hidden in him. Então, o amor dele nos mantém seguro e nos guarda. Then he comes to his own, and his own receive him not. He comes to his own. Ele veio para os seus e os seus não receberam. He's rejected. Ele foi rejeitado. Oh, how we hate to be rejected. Como nós detestamos ser rejeitados. Somebody rejects us in the assembly. Se alguém nos rejeitar na assembleia, we just go somewhere else. Nós vamos para algum lugar. We don't try to work it out. Nós não tentamos resolver o assunto. We don't try to reconcile. Nós não tentamos a reconciliação. We just get rejected. We leave. Nós então nos sentimos rejeitados e vamos embora. Even though he was rejected by the ones he came for. Mesmo esse que foi rejeitado para aqueles para quem ele veio. That love within him kept him going. O amor manteve ele continuando. In spite of that rejection. E a despeito de toda a rejeição. Yet still being their Messiah. E continuou sendo o Messias. We know how later on he went to the cross. Então mais tarde nós percebemos quando ele foi à cruz. Suffering that death. Sofrendo ali aquela morte. Oh, as we remembered it at the table this morning. Nós nos lembramos disso na mesa nessa manhã. And the many precious songs. E muitas canções preciosas. Of all the fullness that it testifies of his death. A plenitude daquilo que veio a nós da sua morte. His death, his burial, his resurrection, that ascension. Então a sua morte, o seu sepultamento e a sua ressurreição é essencial. The greatest display of love throughout history. Então tudo isso mostrou o seu amor ao longo de toda a história. And as we mentioned before, como mencionamos antes, he ends up at the throne. Ele está no trono. And those who follow the Lamb wherever he goes. E aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá, they're with the throne singing a new song. Estarão ali diante daquele trono cantando uma nova canção. Praise God. Graças a Deus. This is his desire for each of us. Esse é o desejo por cada um de nós. And we see how Paul testified of being controlled by that love. Então nós vemos como Paulo testifica que ele era controlado por esse amor. Now, oftentimes we think of John as the apostle of love. Então muitas vezes quando pensamos a respeito de João, o apóstolo do amor. And he was. E ele era. But Paul
Paul's life also was governed by the love of Christ. Mas também Paulo era governado pelo amor de Cristo. As we look at that verse in 2 Corinthians, Quando nós observamos aquele verso em 2 Coríntios, it says he was controlled by the love of Christ. que ele era controlado pelo amor de Cristo. And there was two aspects of that. Há dois aspectos desse assunto. That love was restraining Paul from doing what he desired. Que aquele amor restringia Paulo de não fazer aquilo que ele desejava. He said, "Not I, but Christ. Não eu, mas Cristo. That love it's holding me in." Então esse amor estava ali mantendo ele ali. And even though I want to go this way in myself, Mesmo que eu quisesse ir nesse caminho por mim mesmo, that love has captured me. esse amor capturava, That it be not I, but Christ. para que não seja eu, mas Cristo. And that love also, it not only restrains us from going the wrong way, Não somente restringe de não ir por um caminho errado, but it governs it and empowers us to go the right way. mas nos governa, nos empodera a caminharmos o caminho que ele já planejou As para Paul nós. said, "For me to live is Christ." Como Paulo diz, para mim o viver é Cristo. There was no rivals in Paul's life. Não havia No rival, no competitors. não havia rivais contra Paulo. In English, we sing a chorus. In English, we sing a song. Em inglês nós cantamos uma canção. We say, "No competitive throne survives, but I serve only Him." Nenhum trono que rivaliza irá sobreviver, somente Ele. We find at times we have a competition within us. E às vezes nós percebemos que é uma competição dentro de nós. But what overcomes that? Quem vai vencer? That love of Christ. O amor de Cristo, Because He has that victory. porque Ele já tem a vitória. And praise God. Graças a Deus. Even when we give in to ourselves, Mesmo quando estamos em nós mesmos, it doesn't impact the love of Christ. isso não impacta o amor de Deus, Because He still reaches out to us. porque Ele está ainda ali conosco. He doesn't say, "You're useless, I can't use you anymore." Ele não diz que somos inúteis, que nunca mais irá nos utilizar, Oh, He shows us Himself. mas Ele mostra a si mesmo. He shows us His hands. He shows us His head. Ele mostra as suas mãos, a sua Look cabeça. at the price I paid Veja o preço que paguei, because I love you. porque eu te amo. And He always calls us back to Himself. E isso nos faz trazer-nos de volta a Ele mesmo. This love of Christ had captured Paul's heart. Esse amor de Cristo capturou o coração de Paulo. And Paul actually uses this little phrase 3 times in the scripture. Então Paulo usa essa pequena frase 3 vezes nas Escrituras. In Romans, Em Romanos, he speaks of the security of the love of Christ. ele fala da segurança do amor de Cristo. In 2 Corinthians, Em 2 Coríntios, he speaks of the sufficiency of the love of Christ. ele fala da suficiência do amor de Cristo. And in Ephesians, E em Efésios, he speaks of that supremacy of the love of Christ. ele fala da supremacia do amor de Cristo. Oh, praise God. Graças a Deus. Look at Romans 8:35. Veja Romanos 8, 34. Well, first we'll 35. look first at this security we have in Him. Nós vemos esse assunto da segurança que nós temos nele. In Romans 8:35. Romanos 8, 35. Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, or sword? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Paul, as he's sharing here, what he is sharing is the experiences of his life. Ele estava aqui compartilhando a experiência da sua vida. He's not just thinking of theoretical things. Ele não estava pensando em coisas teóricas, But as you look at his life, he had actually experienced this. mas de fato ele experimentou essas coisas. He had been threatened with death. Ele foi ameaçado pela morte. He had been through famines. Ele passou por fomes. He had been persecuted, Foi perseguido. chased with a sword. Foi açoitado. We know he had been beaten. Ele foi esbofeado. Foi On and apanhado. on, everything that he went through. Através de todas essas coisas que ele passou. But he knew that nothing would separate him from the love of Christ. Então ele aprendeu que nada dessas coisas poderiam afastá-lo do amor de Cristo. And look how he starts verse 38.
38. Veja como começa o versículo 38. He says, "For I am convinced." Porque eu estou convencido. And then he continues with the list of things that he suffered. Então ele continua aqui falando da lista de coisas que ele sofreu. I am convinced. Eu estou And convencido. what he's testifying of there Então o que é testificado aqui? is that I have been through an experience. Que eu passei que eu posso passar por qualquer experiência. And through that experience, I know the love of Christ is secure. Então eu sei que no meio de tudo isso, eu estou seguro no amor de Cristo. I know that nothing will separate me from the love of Eu Christ. sei que nada irá me separar do amor de Cristo. This is not just a mental knowing about this, Não é somente um conhecimento mental a respeito do assunto, but it's a hard word of what he had been through. mas é algo assim do coração, quando ele passou por tudo isso. I have come through a process, Ele passou por um processo. and it's a settled conclusion. Então a conclusão Nothing will separate us from the love of é que Christ. nada irá nos separar do amor de Cristo. No circumstance, absolute security. Nenhuma circunstância, absoluta segurança. Again, it doesn't mean we will have no troubles, Isso não quer dizer que nós não teremos problemas, but in him we more than conquer. mas nele nós somos mais que vencedores. We see how real these were in Paul's life. Nós sabemos quão real era isso na vida de Paulo. Sometimes we say, well, how about sin? Won't that separate us from the love of Christ? Aí às vezes nós falamos, e que tal com respeito ao pecado, será que vai nos separar do amor de Cristo? Think about Romans 5. Pense sobre Romanos 5, Romans 5 verse 8 o verso 8, says, God demonstrates his own love toward us, que Deus demonstrou o seu amor para conosco, and that while we were yet sinners, he died for us. que mesmo sendo pecadores, Ele morreu por nós. We sin, yes. Sim, nós pecamos. It can impact our fellowship with him, Isso pode impactar nossa comunhão com Ele, but it doesn't impact his love for us. mas não impacta o seu amor para conosco. In fact, he did not wait for us to get better. Ele não espera que em nós mesmos nos melhoremos. But he accepted us just as we were. Ele nos aceita da maneira como nós somos. And he said, I have loved you with an everlasting love. Eu te amo com amor eterno. And I've cleansed you of all your sins. Então eu purifico todos os seus pecados. Praise God. Graças a Deus. Paul suffered many things. Paulo sofreu muitas coisas. I think one of the greatest sufferings that Paul went through Então um dos grandes sofrimentos que was Paulo passou, where he testified at the end of his life. que ele testificou no final da sua vida, He said, everyone that I had served, e que muitos daqueles que eu servi, they have deserted me. eles me abandonaram. At my defense, no one supported me. E na minha defesa, ninguém esteve comigo ali para me ajudar. Oh, he says, all Asia has deserted me. E toda a Ásia me abandonou. The brethren who he had laid his life down for, Então todos aqueles que estavam comigo, they left him when the troubles came. eles me abandonaram quando os problemas chegaram. But what was Paul's testimony? Mas qual foi o testemunho de Paulo? Yes, the brethren deserted me. Sim, os irmãos me abandonaram. They turned against me when I needed them. Eles me abandonaram quando de fato eu necessitava deles. But then he testifies, Mas ele testifica. but the Lord stood with me and strengthened me. Mas o Senhor esteve comigo e me fortaleceu. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, at times we can feel like the brethren desert me, às vezes nós sentimos como os irmãos tivessem nos abandonado. but the Lord stands with us. Mas o Senhor permanece conosco. He never lets us go. Ele não nos abandona. There's a security there we have in him. É ali uma segurança que nós temos nele. I think it's sad how as we see different believers, É triste como nós vemos em alguns crentes. there's an insecurity that ones have of being accepted in Christ. Eles têm uma insegurança nesse assunto de ser aceitos em Cristo. It's like, I'm not worthy. Oh, I've done this, I've done that. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. And naturally, it's very easy to understand that. Naturalmente, facilmente nós entendemos isso. Because as we grow up in this world, Porque quando nós crescemos nesse mundo, we find there's nothing we can put our security in. nós percebemos que nada pode nos manter em segurança. We try to put our security in families. Às vezes nós colocamos a nossa segurança na família Husbands and wives get divorced. e maridos e mulheres se divorciam. We try to put our security in our school
school, Nós colocamos a nossa segurança na educação, na escola. and then we can't get a job. Então nós, no emprego, We get a job, nós perdemos o emprego. but then all of a sudden they say, no, don't need you anymore. Mas do nada alguém chega, ó, não precisamos mais de você. The world, it will present a beautiful picture. O mundo sempre irá nos apresentar um But quadro we maravilhoso. find out how insecure it leaves us. Mas descobrimos que essa insegurança vive em nós. We're always waiting for something bad to happen. Sempre estamos a princípio de alguma coisa mal acontecer conosco. And I think this is why God wants us to know so much of the security we have in Him. Então por isso que Deus quer que mais conheçamos da nossa segurança que nós temos nele. The world will disappoint us. Sim, o mundo irá nos desapontar. God will not. Deus não. And let me make this statement, and I want to be clear. Deixa eu me fazer uma afirmação aqui bem clara. We will never disappoint God. Nós nunca iremos desapontar a Deus. I know many believers I hear during counseling times. E aqui nós temos alguns irmãos que vêm naquelas reuniões de aconselhamento. Oh, God is so disappointed in me. Deus me desapontou tanto. God is never disappointed in us. Deus nunca nos desaponta. Why does one get disappointed? Por que alguns se sentem assim desapontados? Because you put hope or confidence in someone and they let you down. Porque você colocou a esperança e a confiança em alguns e eles caíram. You had some expectations in someone, they let you down. Então você tinha a confiança, a esperança em alguns e isso não se confirmou. Does God have any hope in us? Deus não tem nenhuma esperança em nós. Does He have any expectations of us? Nenhuma expectativa em nós. He knows who we are. Ele sabe quem você é. We're sinners to the core. São pecadores até o fim. And because of His great love, Mas por causa do seu tão grande amor, He comes in and He snatches us out of a kingdom of darkness Ele nos resgatou do império das trevas, that is so insecure, que era tão inseguro, that He brings us into His kingdom e nos colocou no seu reino, that has that solid and sure foundation. que nós temos uma segurança, um fundamento seguro. How He wants us Sólido. to know of being accepted in Him. Que possamos saber que de fato nós somos aceitos nele. There's a great security we need to know more and more of. Há uma segurança que nós precisamos conhecer mais e mais e mais. Because we can see His love for us. Que possamos ver o seu amor para conosco. It is hard for us to comprehend O seu amor para que nós compreendamos how He was willing to die for us, que ele desejou tanto morrer por nós. but that we will see, we learn more of that Então nós aprendemos mais disso. as we look at Him, Quando nós olhamos para as ele, we see Him, quando nós o vemos, as we remember Him at this table. quando nós nos lembramos dele nessa mesa. I know ones will testify Eu sei que alguns irão testificar that as we've been taking this table for many years, que participando dessa mesa por muitos anos, maybe when we first started taking this table, e quando na primeira vez participou da mesa, our concept of the testimony of the table was small. o testemunho nosso a respeito dessa mesa era bem pequeno. Oh, Jesus died for me, my sins. Jesus morreu por mim e pelos meus pecados. But the more we consider this table, Mas quanto mais nós consideramos a respeito Year dessa after mesa, year. ano após ano, we hear of the largeness and the magnitude of the testimony of this table, nós começamos a ver a magnitude do testemunho dessa mesa. of all that it does to bring God's purpose about. O quanto do propósito de Deus e do amor de Deus é expresso. And He says, I am with you, I never leave you, I never forsake you. Eu sempre estarei contigo, nunca te abandonarei. In English, we have a hymn, I don't know if it's in Portuguese. E nós temos um hino em inglês, eu não sei como é em português. It's, oh love that will not let me go. É um amor que nunca irá me deixar, nunca irá me abandonar, nunca irá me deixar eu ir. And the story behind this hymn E a história por trás desse hino, is that there was this young preacher. que tinha um jovem pregador. He was a preacher in Scotland. Ele era um pregador lá na Escócia. Scotland is the greatest country in the world. E a Escócia é um grande país no mundo. All of my grandparents, mother, father, side, everybody is from Scotland. Todos os meus antepassados são lá da Escócia. So I love Scotland. Eu amo a Escócia. But
But we see within this young preacher, he was in love and was engaged to this woman. Então esse jovem pregador estava enamorado, estava aliançado com esse amor Then da noiva. he discovered that he was going blind, Então ele descobriu que ele estava se tornando cego and there was nothing that he could do. e ele não tinha nada o que fazer. But when his fiancée heard that he was going blind, Mas quando a sua noiva ficou sabendo desse processo que ele estava ficando cego, she left him. ela o abandonou. She said, "Ciao," Ela disse tchau, tchau. and she went on to marry someone else. Então ela casou com outro. And he went to his room, Então ele entrou ali no seu quarto. and within about a half hour wrote this hymn. Então ele levou meia hora escrevendo esse hino. Oh, love that will not let me go. O amor que nunca irá me deixar eu I ir. rest my weary soul in thee. Eu descanso, I rest my tired soul eu descanso a minha alma cansada in thee. nele. Oh, he came to a place of rest. Então ele chegou ali a um lugar de descanso. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, our Lord is so jealous that we would know the security that we have in him. o Senhor é tão zeloso para que conheçamos a segurança que nós temos nele. It doesn't matter whether you're young or whether you're old. E não importa se você é um jovem, se você é um velho. We have to know this security of the love of Christ. Nós devemos conhecer dessa segurança que nós temos em Cristo. We have one Nós temos um who has wrapped his arms around us que tem uma mão que nos abraça in such great love, em tão grande amor and he will not let us go. que não irá nos deixar ir. Carries us through those trials of life Ele nos conduz durante todas as tribulações e problemas da vida, as we give him the opportunity. enquanto nós damos a Ele a oportunidade. May we pray, Que possamos orar. Lord, open my eyes of my heart to see more and more. Abra, your great Senhor, love. os olhos do meu coração para que possa ver mais e mais. And then Paul continues with this. Então Paulo continua com isso. And we not only just the security that we have in him, Não somente a segurança que nós temos nele, but the all sufficiency of his great love. mas a total suficiência do seu amor. Whatever circumstance, whatever situation, Qualquer que seja a circunstância, o problema, God is adequate, God is sufficient. Deus é totalmente suficiente. Now sometimes when we use words like sufficient or adequate, Então toda vez que nós usamos palavras como suficiência, we can think in our natural mind, nós pensamos na nossa mente natural. that just means the minimal. Nós pensamos que é o mínimo, But no, this is an abundant, mas de fato é em more than we would abundância. ever ask or think. Quanto mais do que pedimos ou pensamos. We travel frequently among the Chinese, Nós viajamos muito entre os chineses. and they love food also. Eles também amam comida. And sometimes when they're feeding us so much food, Então, quando eles nos oferecem bastante comida, we use the phrase from down here, então nós usamos uma frase usada aqui: and we say, "Oh, I'm satisfied." eu estou satisfeito. And they say, "No, Ele diz: não, we want you to be more than satisfied." você tem que estar mais do que satisfeito. Not just satisfied, more than satisfied. Não somente satisfeito, mais que isso. This is what God wants us to know of the sufficiency of his love. É isso que Deus quer que saibamos sobre a suficiência do seu amor. Look at a couple of scriptures out of 2 Corinthians. Vamos ver mais alguns textos aqui em 2 It's 2 Coríntios. Corinthians 3, 2 Coríntios 3, 2 Corinthians 3:5. 3, 5. This is Paul's testimony again. De novo, o testemunho de Paulo. Not that we are sufficient in ourselves to account anything as from ourselves, but our sufficiency is from God. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. God knows we're not sufficient in ourselves, Deus sabe que nós somos insuficientes em nós but mesmos. then He arranges circumstances so that we will learn that. Então, Ele arruma algumas circunstâncias para nos deixar conscientes a respeito desse assunto. That we cannot do it, Que nós não podemos fazer isso, but He is our sufficiency. mas Ele é a nossa suficiência. And then if you look at 2 Corinthians 12, verse 9, Se vemos em 2 Coríntios 12, well, now this is 5. where Paul had prayed for the Lord to take away that thorn in his flesh. para que quando Paulo estava ali orando para que o Senhor tirasse aquele espinho da sua carne, He prayed
3 times. Ele orou durante 3 vezes. He testifies in 2 Corinthians 12:9. Então, em 2 Coríntios 12:9, ele testifica: He has said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, that the power of Christ may dwell in me. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. My grace is sufficient. Minha graça é Our Lord suficiente. Jesus Christ is sufficient. Nosso Senhor Jesus Cristo é suficiente. For His power is perfected in our weakness. Então, porque o seu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Oh, praise God. Graças a Deus. We can confess our weakness to Him. Nós podemos confessar as nossas fraquezas a Ele. Lord, I can't do this. Senhor, eu não posso fazer isso. Lord, it's beyond me, Seja por mim. but it's not beyond you. Ah, isso está além de mim, mas não está além de ti. So this is where Paul was able to testify. Então foi isso que Paulo estava testificando. He could boast. He said, yes, I am weak, Ele podia dizer: eu sou fraco, but praise God. mas graças a Deus. In my weakness, Mas na minha fraqueza, the power of Christ may dwell in me. o amor de Cristo habita em mim. Sometimes we think that we've got to be strong. Às vezes nós pensamos, se nós estivéssemos mais fortes, And as we get strong in ourselves, e se estivermos fortes em nós mesmos, then the power of God can come forth. então o amor de Deus viria. That's the natural way of thinking. Essa é a maneira natural de pensar sobre esse But assunto. how does God show forth His power? Mas como é que Deus manifesta o seu poder? When we're willing to be weak, when we're willing to be nothing, Quando nós queremos ser fracos, sermos nada. when ones around us know that, wow, that what is going on is beyond themselves. Quando alguns ao nosso redor começam a ver: olha, isso aí que está acontecendo é além das forças dele. It's all because when His power is perfected and seen in our weakness, Então, quando o poder é aperfeiçoado nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, He gets the glory, He gets the honor. ele recebe a honra e a glória. Everyone sees it was not Paul, but Christ. Alguém podia dizer: isso não foi Paulo, mas sim foi Cristo. Praise God. Graças a Deus. Paul, as he went through the many trials, Quando Paulo passava por muitas tribulações, he found out that the Lord would come in many ways to meet him. ele descobria que o Senhor vinha de diversas maneiras e o encontrava ali. And it's beautiful in the second letter to the Corinthians, E na segunda carta aos Coríntios, how the Lord demonstrates His love in many different ways. como Deus demonstra seu amor de diversas maneiras. One of the great ways He demonstrates His love is through the brethren, E uma das maneiras que ele demonstra o seu amor pelos irmãos, through one another. uns aos outros. If you look at 2 Corinthians 7, Se nós vemos 2 Coríntios 7, verses 5 and 6, versículos 5 e 7, this is Paul's testimony. esse é o testemunho de Paulo, How ones came in and comforted him. que o confortava. 2 Corinthians 7, verse 5. 2 Coríntios 7, 5. 2 Corinthians 7, 5. 2 Coríntios 7, verso 5. For even when we came into Macedonia, our flesh had no rest, but we were afflicted on every side, conflicts without, fears within. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. This shows us Paul's humanity. E isso aqui mostra a humanidade de Paulo. This is showing his weakness. Mostra as suas fraquezas. He said, yes, we're afflicted on every side. Nós somos de todo lado We've atribulados, got conflicts outside, com conflito de todos os lados, fears within us. temor por dentro. But how does God comfort? Mas como o Senhor conforta? But God who comforts the depressed. Mas o Senhor que conforta aqueles que estão deprimidos. Paul got depressed. Paulo ali estava deprimido. Oh, we hear people getting depressed. We say, oh, no, you can't be depressed. You're a Christian. Overcome. Alguém vai dizer: não, você é vencedor, você é cristão, você não pode estar deprimido. Paul said, I was depressed. Mas Paulo diz: eu estava deprimido. And praise God. Mas graças a Deus, What comforted him? o que o confortou? Coming as Titus came. Então quando o tempo vem, Titus came, he brought him a word of encouragement. quando
Tito vem, Tito traz encorajamento a ele. The love of Christ was manifested through Titus. Então, o amor de Deus foi manifestado através de Tito. We know how Paul testified of Aquila and Priscilla risking their life for him. E quando ele testifica que Áquila e Priscila arriscou as suas próprias vidas por ele. That sufficiency of the love of Christ manifests many different ways. Então, aqui é a suficiência do amor de Cristo sendo manifestada de diversas maneiras. Paul, praise God. Graças a Deus. Paul came into knowing this. Então, Paulo veio aí a conhecer. And may we gain more and more of a greater knowing of the all sufficiency in every situation. Que possamos conhecer mais e mais do amor de Cristo na sua suficiência. And finally we said in the third aspect of the love of Christ that Paul speaks of. Então nós falamos do terceiro aspecto e fala da suficiência de Cristo que Paulo fala. He speaks of that supremacy of the love of Christ. Fala da supremacia do amor de Cristo. It's a supreme love above all other loves. É um amor supremo sobre todos os amores. Look at Ephesians chapter 3. Veja Efésios capítulo 3. Starting in verse 17. A partir do verso 17. Paul is trying to describe this love. Paulo está tentando demonstrar esse amor. He actually runs out of words. Então, às vezes, a gente fica sem palavras. Ephesians 3:17. Efésios 3:17. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and then you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height, and the depth. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Paul tries to measure it, but it's higher than the heights, it's wider than the width. Ele tentou medir, mas as medidas deles não foi suficiente da altura, da largura. And then in verse 19, e então no verso 19, it's a very unusual verse. Então ele usa aqui um verso que não é tão comum assim. He prays for them. Graças a Deus. He says, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness of God. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. When we look at this verse, quando olhamos esse verso, it says he wants us to know something. Ele quer que conheçamos algo. But then it says it surpasses knowledge. Mas algo que excede o entendimento. How are we going to know something? Como nós iremos conhecer algo? If it surpasses knowledge. Que ultrapassa o conhecimento. What Paul is describing for us here. Então o que Paulo está descrevendo para nós aqui is the contrast between the natural and the spiritual. Que o contraste entre o natural e o espiritual. As the eyes of our hearts are opened. Precisamos ter os olhos do nosso coração abertos. We come to know something. Nós vimos a conhecer algo. We know something of the love of Christ. Nós conhecemos algo de Cristo. That surpasses our natural ability. E isso vai além das nossas habilidades. It's different words there in the original. Aqui tem palavras diferentes no original. That first knowing is knowing something in reality and experience. É conhecer algo primeiramente em realidade. The second word of knowledge is just more mental. E a segunda é uma palavra somente conhecimento mental. Showing them how they need to have that change of perspective. Então como precisa haver uma mudança de perspectiva. And as you look all throughout the letter to the church in Ephesus. Então quando nós vemos toda essa carta aqui aos Efésios. We know that as Paul wrote this letter. Sabemos que Paulo escreveu essa carta. It's called the letter where he reveals God's purpose. É uma carta que é descrita como uma carta que revela o propósito de Deus. Highest purpose, his eternal purpose. O seu eterno propósito. But it's interesting. Mas é interessante. Within this letter also. Que também no final desta carta. Paul uses the word love more than in any other of his letters. Que aqui Paulo usa tanto a palavra amor como em nenhuma outra carta. Because it's showing us. Porque isso nos mostra. If we're really going to understand something of God's eternal purpose. Que se nós iremos conhecer alguma coisa do eterno propósito de Deus, it comes through a revelation of his love. Isso vem através da revelação do seu amor. It shows us that as the eyes of our hearts are open, que os olhos do nosso coração sejam abertos. We see as he's speaking of love. Que vemos que quando fala sobre amor, that gets expressed in the house of God. Que precisa ser expressado dentro da casa de Deus. As we speaks of love, quando nós falamos de amor, it gets expressed in the family of God. E isso precisa ser expressado na família de Deus. As he speaks of
love, Quando fala de amor, it gets expressed through the body of Christ. isso é expressado através do corpo de Cristo. As he speaks of love, Quando fala de amor, it speaks through that great warrior that we are. fala dos soldados que nós somos. Because all of these Porque é através de tudo are the isso, vessels that God is using, que é através dos vasos que Deus usa, preparing us for his return. preparando-nos para a sua volta. And the key is this love of Christ capturing us. E que aqui a chave é que o amor de Cristo nos capture. So as we've considered this morning, Conforme nós consideramos nessa manhã, this matter of priority, ambition, motivation, sobre prioridade, motivação e ambição, these are very serious questions. são perguntas sérias, May we take the time to go back to the Lord. que possamos ter tempo e nos voltar para o Senhor. And the key that will unlock and open the revelation of his heart Então, a chave que abre as revelações do seu coração is that love of Christ. é o amor de Cristo. If you don't feel like you know the love of Christ, Se nós ficarmos sentindo como se nós não conhecêssemos o amor de Cristo, he loves to show it to you. Ele ama em demonstrar isso para ti. Just go to him. Então somente vá a Lord, Ele. I know there's something in the love of Christ that I'm not fully understanding. Eu sei que há muito do amor de Cristo que ainda nós não compreendemos. Show me more of that. Mostre mais disso. Show me of the security that we have in that. Mostra-me a segurança que eu tenho nesse Show me amor. the all sufficiency of that. Mostra-me a tua total suficiência. Show me how it will adjust the priorities in my life. Mostra-me como ajustar as prioridades da minha vida. That it would have that supremacy in my life. Então eu quero ter dessa supremacia na minha vida. Through, as we see of his great love and his purpose, Quando nós vemos desse grande amor, do seu propósito, we could come into a greater knowing of the privilege of being participants in his purpose. então nós começamos a ver o privilégio que temos de ser participantes desse propósito. As we see his great love, Ver o seu tão grande amor it changes our perspective. muda totalmente a nossa perspectiva. We see this happen so often naturally. Nós vemos isso acontecendo naturalmente. We have a certain perspective of life. Nós temos uma certa perspectiva de vida. Even naturally, love changes our perspective, Mesmo naturalmente, esse amor muda a nossa perspectiva. changes our priorities. Muda nossas prioridades. All of a sudden, somebody gets engaged. De repente, alguém noiva. They fall in love. Eles estão apaixonados. Their priorities are changed. As prioridades começam a mudar. Their perspective of things changes. As perspectivas das coisas começam a mudar It's all também. with one end in view. E por quê? Porque tem um alvo em vista. The love of Christ impacts us that same way. E o amor de Cristo nos impacta da mesma maneira. And the more we see of the love of Christ, Quanto mais nós vemos o amor de Cristo, we will see the beauty of this and the simplicity of it. nós iremos ver a beleza e a simplicidade desse amor. Brothers and sisters, Irmãos e irmãos. the time is short. O tempo é curto, The Lord is coming soon. mas o Senhor está vindo em breve. Would He grant us Ele a heart's desire quer nos dar um coração desejoso, that we no longer live for ourselves, que não mais vivamos para nós mesmos, but for Him who loved us and died for us. mas por aquele que nos amou e se entregou por nós. And that as we see Him, Então, quando nós o vermos, we would give the Holy Spirit the great freedom to work in our lives, nós iremos dar ao Espírito Santo toda a liberdade para trabalhar em nossas vidas. to do that work of preparing us for His return. Esse trabalho tão grande de preparação para a sua volta. Praise God. Graças a Deus. We're thankful how He's doing a great work in this day. Graças a Deus que Ele está fazendo um grande trabalho nesses dias. And maybe as we're captured by His love, Que possamos ser capturados por esse amor. we can respond in a fuller and greater way for His glory. Que possamos responder de uma maneira plena para a sua glória. For His glory and His honor. Para a sua glória e a sua honra. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do thank You Senhor, that nós You are agradecemos. You're a tremendous God with a tremendous purpose. Tu és um Deus tremendo, com um tremendo propósito. And Lord, we're thankful how You have reached out and touched each one of our lives. Obrigado, Senhor, como o Senhor tem tocado no coração de cada um de nós. You have a calling upon our lives, O Senhor tem um chamado sobre as nossas a vidas. calling according to purpose. Um chamado para um propósito. Lord, we're thankful for the price You paid. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou. We're thankful for the love You have shown us. Obrigado
Obrigado pelo amor que o Senhor nos We're mostrou. thankful for your long-suffering love with us, Obrigado pelo teu amor sofredor por nós. your patient love with us. Seu amor paciente. And Lord, our desire Eu desejo, Senhor, is that in our weakness, que na nossa fraqueza, your life, your power would be testified of, que o seu poder e o seu amor sejam for testificados your glory and for your honor. para a sua glória e para a sua honra. Prepare us, Lord, for your return. Para que o teu retorno em breve. We don't want to live for ourselves. Nós não queremos mais viver para nós We mesmos. want to live for you. Queremos viver para ti. And we open our hearts E abrimos os nossos that corações the Holy Spirit could do that work of preparing para us, que o Espírito Santo faça esse trabalho de nos preparar, that you can receive all the glory and honor. para que o Senhor receba toda a honra e glória. Thy precious name we pray. Em Amen. seu precioso nome nós oramos. Amém.